E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Aqui tá tudo bem também. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tô sumida esses dias, né? Pra variar, dou uma sumida, depois eu parei. Só que dessa vez foi mais rápido a minha volta, né? Era pra eu gravar esse vídeo aqui no máximo dia 10 agora de março. Mas aí eu fui fazendo outras coisas, fazendo prova de faculdade, fui estudando pra faculdade, lendo livro, e eu fui deixando pra depois, né? Então, assim, antes de eu iniciar esse vídeo, eu vou pedindo pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal e também vasculhar os conteúdos que eu apresento nesse canal, que eu trago nesse canal aqui, que possam te interessar, né? E que talvez você possa se identificar não só com as coisas que eu abordo aqui, bem como com a minha pessoa, né? Então, assim, sabendo disso, né, vamos para o tema desse vídeo, que é sobre a matemática ser um saco. Eu tô até com um caderno aqui com várias anotações aqui, ó, tá vendo? Pra eu não perder o raciocínio desse vídeo. Então, se eu olhar pra baixo, isso aqui não é um roteiro, isso aqui são coisas que eu tenho que falar. Que eu fiz um vídeo a respeito disso, mas eu achei que eu poderia ter falado mais coisa, incrementado mais coisa, assim, eu fiz outro, né? No caso, eu tô fazendo outro agora. Então, se eu olhar pra baixo, eu tô vendo aqui, tô tendo foco nas coisas que eu preciso falar, senão, se eu for falando tudo que pensa dessa cabeça aqui, eu perco. Eu perco concentração. Então, vamos lá. Me conforta o fato de pessoas, assim como eu, serem ruins em matemática. Ai, meu olho. Então, muitas pessoas, cara, não sei a porcentagem, muitas pessoas são ruins em matemática, né? Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas, dos brasileiros especificamente, são ruins em matemática. Porque é uma disciplina chata, é uma disciplina muito chata, entendeu? Então, assim, os conceitos ligados à matemática em si são terríveis. Inclusive, assim, eu tenho amigos, né? Eu tenho colegas, assim, que eles não entendem muita matemática também, né? Não, não entendem, né? E te alivia saber que, assim, pelo menos me alivia saber que tem pessoas que não gostam, assim como eu. Não gostam de matemática, assim como eu. Porque, de fato, você fica na esperança de você ser boa, né, na disciplina. Assim como outras pessoas. O que eu acho muito engraçado também é o seguinte. Quando você vai colocar alguns cursos no Google, por exemplo, enfermagem, TI, que mais? Letras, né? Você vai colocar ali no Google e aparecem muitas opções, né? Então, por exemplo, enfermagem dura muito tempo, né? Letras, valor do curso. Aí, vamos supor que, sei lá, qual que é o outro curso que eu falei? TI. Você colocar TI, aí tem uma dessas informações assim. Tem matemática ou tem muita matemática? Sempre vai ter. Qualquer curso que você colocar. É incrível, gente. Faz esse teste. Se você nunca fez esse teste, faz esse teste. Tá? Principalmente se você nunca pesquisou assim. Aí sempre vai ter esse tipo de dúvida, né? Então, assim, que nem no meu caso, eu sou formada em Química, tá? Química tem muita matemática, né? E eu não sou boa em matemática, né? Eu conheci, né, não só uma colega de sala, bem como uma professora também que não são boas em matemática. Inclusive,
Essa minha professora, ela já falou que era que nem eu. Ela era muito boa em língua portuguesa, enfim, a nossa língua, né? E ela não conseguia acompanhar, né, a conceitos matemáticos. Então, que nem quando eu comecei a faculdade, eu me iludi muito, entendeu? Tem até vídeo explicando a respeito disso e tudo mais. E eu posso dar aulas de matemática e física, só que eu não dou aula porque, é muito complicado, tem muita coisa chata. E também eu não entendo. Ai, mentira, que não sei o que, cara, eu não entendo. Entendeu? Não tem por que eu mentir sobre isso. Faria sentido se eu não falasse sobre isso. Entende? Então, o que mais que eu posso falar aqui? Hoje em dia, eu não faço questão de ser boa em matemática e em física também. Física também é uma matéria também que, olha, eu nunca fui boa. Assim, a teoria da física é legal, mas a prática eu acho chata, entendeu? Mas também não tenho muita paciência para estudar. Então já foi a época que eu já tentei ser boa em matemática, já tentei entender. Hoje em dia eu não quero mais, né? Tipo de uma pessoa de humanas, né? Então, assim, eu comecei a empacar com a matemática quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, na quarta série, que hoje em dia acho que eles falam que é quarto ano no ensino fundamental 1, ciclo inicial, né? E foi com divisão. Como que foi isso? Eu não consegui acompanhar, né? Enfim, o raciocínio das pessoas ali. E a professora tentava que me ensinar e nada, não conseguia acompanhar. Pra mim, era um bicho de 7 cabeças, assim, sabe? E aí, como a professora, detalhe, essa minha professora eu vim saber depois, pela minha mãe, que ela é formada em matemática, né? E aí, a professora chegou, né, e pediu pra minha mãe me ensinar. Inclusive, minha mãe dava aula nessa mesma escola que eu estudava, né, e se identificava com essa professora. Aí minha mãe foi lá, inventou de me ensinar, né, tentar me ensinar, porque eu não peguei. Eu fiquei até 11 horas, eu nem lembrava mais disso, minha mãe que me contou. E não pegava, não pegava. Inclusive, com o passar do tempo, eu só fui piorando, me embaralhando em matemática, né? Fração, potenciação, de primeiro, segundo, terceiro grau, só fui, sabe, me perdendo no raciocínio, assim. E, inclusive, minha mãe ela até cogitou me colocar numa escola chamada Kumon. Essa escola, ela é própria para quem tem muita dificuldade em alfabetização, ou seja, língua portuguesa, né? Processo de alfabetização, desculpa. O processo de aprendizagem da alfabetização. Além da matemática, também tem língua portuguesa. Então, tem a questão da matemática para pessoas que não só têm dificuldade, como eu, ou como você também tem em conceitos matemáticos, e língua inglesa também. Língua inglesa tem muita gente que tem dificuldade, tem gente que tem vontade de aprender, né? Gente tem dificuldade de matemática também costuma ter descalculia, né? Então muitas pessoas vão atrás dessa escola para poder aprender um pouquinho mais, né? Que mais? Tá. Na escola, uma época, acho que foi na 6ª ou 7ª série, eu estudava em escola municipal, tá? Tinha Olimpíadas da Matemática. E eu lembro que eu tinha uns colegas de sala que eles zoavam comigo e tudo mais, porque eles eram bestas, eles eram bobos, né? Inclusive, eles não paravam de falar de Naruto tudo mais. Na época eu nem curtia Naruto, eu achava um saco, né? Eu só assistia Naruto, o clássico, no SBT, tá? Naquela época lá. Faz muito tempo. Mais de 10 anos. Eu só assistia para poder acompanhar e esperar um próximo desenho que eu gostaria de assistir, né?
Porque nessa época o YouTube ele era muito pequeno, né? Então, assim, era basicamente isso. Aí, quando tinha, né, o resultado das Olimpíadas de Matemática, a diretora chamava o pessoal lá no palco ali, né, para anunciar quais eram os melhores em matemática, assim, na Olimpíadas de Matemática. Aí todo dia a gente tinha que rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional, né? Todo mundo, ninguém escapava. Aí o professor que iniciava aquela aula lá, na segunda, na terça, na quarta, ele ficava ali na frente, acompanhando a gente, né? E aí os alunos que eram bons em matemática, eles eram chamados e iam lá no palco, né? E eu lembro que era mais menino. Até hoje eu vejo mais homem, menino, né, tudo mais, ser bom em matemática, não sei porquê. Mas assim, se são mulheres que são boas em matemática, sei lá, é uma quantidade mínima, o que eu percebo, né? Até na faculdade também. E assim, tem uma coisa também que é genética, né? É essa questão de eu ser ruim em matemática. Por quê? Porque minha mãe é ruim em matemática também. Minha mãe é professora de história, tá? Então ela curte lá história, política, tudo mais. Humanas. Eu também sou de humanas, né? E aqui em casa, que eu moro com meu pai já é voltado mais a cálculo, ao número. Não que ele estude matemática, física, né? Mas ele mexe com número todo dia no trabalho, já foi tesoureiro da igreja, então tinha que lidar com números, né? É a finalidade, né? Da pessoa que é tesoureira na igreja. Eu gostaria de ter puxado um pouco um e também o outro, para poder entender melhor matemática em si, né? Mas não foi assim que aconteceu, infelizmente. Uma outra coisa que as pessoas também deveriam se informar um pouco mais e não são informadas é que matemática tem praticamente todos os cursos. Então, que nem eu digo praticamente todos os vídeos aqui que eu vou cursar psicologia, tal. Psicologia tem matemática. Se eu não sabia, você tá sabendo agora. Só que relaxa, só cai estatística. Estatística é proporção. Proporção, acho que é. Tem que me informar melhor, mas perto dos cálculos que eu vi em química, né? Ou os cálculos que você viu na escola, né? É bem de boa. Dá pra pegar sim, tá? Até numa faculdade pública rígida, tá? Tipo uma USP, uma Unifesp, uma Unicamp, seja o que for. Eu tive uma colega na faculdade, eu tô vendo aqui pra poder me concentrar de novo, que ela é que nem eu. Ela, com algumas diferenças, assim, sabe? Mas, assim, ela gosta de anime, ela já fez cosplay lá de uma personagem do Cavaleiro do Zodíaco. Ela tem um toque, tem TDAH também, se eu não me engano. E logo no começo do semestre, né, ali no primeiro semestre, tive uma disciplina que é Fundamentos da Matemática. Eu lembro que nessa prova foi a única prova que eu fui bem porque eu estudei com afinco. E eu sei que eu acertei em uma questão ali porque tinha um colega meu, bem mais velho que de idade, para ser meu pai. Inclusive ele fez técnico em química, trabalhou já em indústria, ele é muito bom, né? É a área dele. E, e ele tinha perguntado quanto que deu uma questão lá, né? Acho que perguntou pra alguém, ou pra mim, não vou lembrar. Aí ele falou, deu 3.600. E eu lembro que o meu resultado deu 3.600. Eu pensei, putz, eu acertei. Porque se ele acertou, eu acertei. Né? Porque ele é muito bom, ele entende muito bem. Ele sabe chegar num resultado final, assim. Ele sabe fazer o caminho, o percurso da matemática. Não é que nem eu, que fazia umas contas, tipo, o resultado seria nada a ver. Entendeu? Como foi, assim, várias vezes.
Inclusive, lembrei disso agora. No ensino médio, tinha provas assim que eram voltadas à língua portuguesa e matemática. Eu lembro que eu fiz as duas. A de português, eu acertei de 20 questões, eu acertei 17, até onde eu lembro. Eu errei 3. E matemática, de 20 questões, eu acertei 3. Né? Mas não tenho vergonha de falar, já foi. Eu não me esforçava também, né? E tá tudo bem, né? Errando que se aprende, né? Inclusive, aprendi muita coisa na faculdade. De cálculo. A regra de 3 meses eu fui aprender só na faculdade, né? Então, mas voltando à minha amiga, ela fez essa prova de matemática. Tá vendo como eu perco o foco? Eu tenho que investigar se eu tenho TDAH, não é possível. Ou só uma distração que eu tenho. Um desfoque. Essa minha amiga da faculdade, né, que tinha coisa em comum comigo, né, além de um toque, de um TDAH, ela também não era boa em matemática. Eu lembro que ela foi tentar fazer essa prova, ela olhou assim pra mim, ela começou a chorar e falou, eu não tô lembrando de nada. Aí eu olhei assim pra ela sem saber o que fazer, sem saber aconselhar ela. Ela falou, eu vou falar com a professora porque eu não tô com condições de fazer isso aqui. Aí ela foi lá falar com a professora liberou ela, mas ela conseguiu passar na matéria, né? E tudo mais. Porque tinha um esquema lá que você conseguia passar com 2 provas finais, né? Isso foi com todo mundo. Foi assim que eu consegui passar também, eu acho, né? Mas acho que foi mais por esforço meu que consegui. Mas era difícil, era punk. Tinha uma outra questão também que no ensino médio. No ensino médio, eu e uns outros rapazes, outros meninos ali, a gente tentava o professor. Era um professor muito gente boa de matemática, né? Que eu acho que todo professor de exatas tem que ter um bom humor, tem que ter um jeito. Porque tem professores de exatas assim que são chatos pra um caralho, né? E essas disciplinas, elas são chatas, gente. Não adianta, elas são muito chatas. Tipo, matemática, física, química. Química também é chata, tá? Não pense que é legal, não. E aí, eu lembro que eu tinha um professor, assim, que, ele era alto astral e tudo mais. Você perguntava pra ele assim, professor, que dia é hoje? Pra colocar a data no caderno. Ele falava assim, hoje é um dia feliz, tudo mais, tal. E ele incentivava a gente a aprender, ele até chamava a gente, né? Eu lembro que um dia ele pegou e me chamou, vem cá, Júlia, eu vou te ensinar. Professor muito 10, né? Nota 10. Aí eu tentava e tudo mais e nada. Não conseguia aprender. E foi basicamente isso. A minha vida com a matemática, minha relação até os dias de hoje, assim, é muito ruim. Com matemática é muito ruim. E no ocultismo, que é uma coisa que eu gosto de estudar também, tem matemática. Tem matemática. Então, basicamente isso, tá, gente? Se você se você gostou do vídeo, faça o favor de curtir, que eu vejo que tem muita visualização em vídeo meu e não tem curtida, não tem like. É uma miséria de like. Se você clicar no curtir, seu dedo não vai cair, não vai ficar podre, não, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e faz aquilo que eu te falei. Vasculha no canal para você se deparar com conteúdos mais interessantes. Beleza? É isso aí. E se você... Já esqueci, deixa eu ajeitar aqui. Se você é ruim em matemática, como a maioria das pessoas, e como eu também, comenta aqui. Ou se você é bom também, quer esfregar na minha cara, comenta aqui. Eu sou boa em matemática e eu me orgulho disso. Não preciso de esforço ou algo do tipo, tá? Tchau!